Aparecendo aí, pessoal, para vocês? Tá, aula 5. Isso. Bom, pessoal, então vamos lá. Bom, então boa tarde a todos vocês, né, aos alunos aqui presentes com a gente, aos professores que vão participar hoje da aula. Já gostaria de agradecer a presença, tá, dos professores. Hoje nós temos mais três, né? Nós tivemos a nossa aula síncrona da semana passada e agora a gente vai ter a nossa última do semestre com mais três mediadores aqui presentes hoje, tá? Pessoal, essa aula está sendo gravada, como todas as outras. Assim que finalizar, eu vou baixar o vídeo, passar para os mediadores online o link, e eles vão estar enviando aí para vocês depois o link e os slides da aula, tá bom? E também vai ser colocado lá no canal do GEMP. A gente já sempre já dá uma adiantada, já dispara para todos os mediadores, que eles já mandam para vocês. Quanto antes vocês têm acesso ao material, melhor, não é mesmo? Bom, então, eu não me apresentei, né? Eu sou a professora Denise, eu sou RD da disciplina de Matemática Financeira e esse semestre eu não tenho nenhuma sala como mediadora dessa disciplina. E hoje nós vamos, então, desculpa, acho que eu deixei meu microfone no mudo. Bom, então nós tivemos uma aula no dia 23/5, né? Eu participei da aula, apresentei um pouquinho para vocês a unidade 9, o professor Antônio, a professora Maria Luísa, a unidade 10, o professor Antônio Carlos, a unidade 11, e o professor Wilton, a unidade 12, tá? Essa aula os professores já enviaram para vocês, já está lá no, a- no- na página, tá, do EAD, e vocês já podem assistir lá novamente, e o material também. Hoje, então, nós estamos tendo a nossa última live, então nós vamos abordar as unidades 13, 14, o professor Anderson vai apresentar aqui para vocês, a unidade 15, o professor Aderaldo, e a unidade 16, o professor Desi, tá bom? Então, eu vou parar aqui o meu compartilhamento. Acho que o primeiro é o professor Anderson. Isso Professor, mesmo. pode compartilhar, pode ficar à vontade. Qualquer Boa tarde, dúvida, pessoal. gente, é só perguntar, que às vezes a gente não está vendo o chat, né? Mas é só perguntar aí, levantar a mão, ou algum colega, a gente comenta aqui também do chat. Fique à vontade, professor. Legal, obrigado, Denise. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, alunos. Vamos lá, vamos trabalhar um pouquinho sobre a unidade de aprendizagem 13 e 14. Deixa eu subir para vocês aqui. Já vou subir a minha janela. Pronto, tá aí, ó. Ok? Como a professora Denise falou, nós vamos deixar esse material disponível para vocês também. Vamos lá, maravilha. Pessoal, a unidade 13, ela trata do sistema de amortização price e a 14, ela trata do sistema de amortização, amortização constante, tá bom? Como eu estou dizendo para vocês, né, ambos são sistemas de amortização. Existem outros? Existem. Existe o sistema de amortização americano, mas os principais são esses: o sistema Price e o sistema de amortização constante. Pessoal, dicas importantes aí para vocês, tá? Dicas e recomendações. Nós estamos chegando no final do semestre, a P2 está chegando, né? Então, qual que é a dica que eu dou com relação a esse conteúdo de Price e saque, né? Primeiro, dá uma olhada lá na unidade 13 e na unidade 14. Nós temos um exemplo, ambas as unidades, lá na página 4. Então, refaçam esse exemplo. Né? É um bom exercício de fixação. Adicionalmente, nós temos lá no nosso canal do GEMP, no YouTube, no primeiro semestre de 23, uma live do dia 27 de maio de 23, onde eu trabalhei nesse conteúdo, o exercício 5 do Momento da Verdade, da unidade 13 e 14.
Adicionalmente, também lá em 24 de novembro de 2023, o exercício 3 também da unidade 13 e unidade 14. E aí, as lives do dia 11 de 11 de 2024 e 18 do 11, com alguns exercícios elaborados especialmente para vocês. Então fica a dica aí, tá, pessoal? Importante. Vamos lá. Pessoal, o Price, tanto o Price como o saque, eu disse para vocês, né? E a gente está trazendo para cá um pouco do nosso fórum avaliativo. Vou comentar um pouco sobre as respostas dos alunos no fórum avaliativo, né? Alguns pontinhos importantes, alguns pontos críticos, porque o fórum avaliativo tangenciou aí sistema de amortização, o Price. Já falei, digo de novo, Price e saque são os sistemas de amortização mais utilizados no mercado, tá bom? São utilizados aí na amortização em pagamentos de dívidas, financiamentos e empréstimos, né? Dúvidas à parte, o Price foi feito por Richard Price, né, um inglês, no qual esse sistema Price ficou muito difundido na França, e aí o pessoal passou a chamar de sistema francês de amortização, sistema de amortização francês. Tá bom? Já o saque, amortização constante, muito utilizado aí em sistemas, em financiamentos imobiliários, tá bom? Vamos começar pelo Price aqui. Eu trouxe um exemplo simples, mas não simplório, né, que traz aí uma robustez em termos de conceito. Então, vamos pegar um valor aqui de um financiamento de 95 mil, onde nós temos prestações, 5 prestações. E aí a gente começa o primeiro ponto aí, né? N se refere a período. Então, aqui a capitalização, coincidentemente, vai estar dentro dos 5 períodos junto com a prestação. Então, se a gente parar para refletir, nós temos 3 pontos aí no N, né? N são os períodos, a capitalização e a parcela, tudo ao mesmo tempo. Vai acontecer tudo aí em 5 meses com uma taxa de 1,5 ao mês. Lembrando aí vocês, né? Tem que estar tudo no mesmo período. A taxa capitalizando ao mês, com os períodos acontecendo em mês, com as parcelas acontecendo em mês, de maneira postecipada, e nós estamos falando de juros compostos, o que predomina aí no mercado, tá bom? Então, quando a gente fala do Price, o sistema Price ou a tabela Price, nós estamos falando da unidade 13. Então, primeira coisa aí, primeira dica, quando vocês estiverem fazendo uma avaliação, ou um exercício, ou fazendo um planejamento, ou fazendo um Price, primeira coisa, calcular a tabela. Calcular a tabela não, desculpa, calcular a prestação. Então, primeira sacada, primeiro ponto aí, né? Vamos calcular o valor da prestação no sistema Price. Vamos pegar a formulinha que está na página 4 da unidade 13 e aí vamos fazer uma substituição aí no nosso exemplo, ok? Então, calculando o PMT, é a sigla em inglês para prestação, tá bom, pessoal? Calculando o PMT nesse nosso exemplo, nós vamos ter uma prestação mensal de R$ 19.873,49. Quer dizer que no final de cada período nós vamos pagar uma parcela desses 95 mil que nós estamos pegando emprestado, estamos pegando no financiamento, a gente está pegando hoje e vamos pagar ao final de cada período, ao final de cada mês, nós vamos pagar parcelas R$ 19.863,49. Pessoal, particularmente eu gosto muito de montar a tabelinha. E lá na nossa unidade 3Z, nós temos essa tabelinha montadinha, explicando direitinho como ela é elaborada. Eu gosto de olhar para a tabela, eu gosto de enxergar a tabela. Por quê? Porque a tabela ela fala bastante coisa sobre o sistema de amortização Price. Então, na unidade 13, tem a tabelinha, tem como é que monta a tabelinha, tem como é que elabora a tabelinha. Em lives anteriores que eu já deixei para vocês lá indicando, nós já montamos essa tabelinha. Então, fica a dica aí. Aprender a montar a tabelinha é importante para enxergar. Dá para fazer na HP2C? Dá. Precisa de um atalho? Precisa. Quem sabe aí não é o tema da nossa próxima live, tá bom? Vamos lá, pessoal. Então, eu vi no fórum avaliativo os alunos falando sobre a tabela Price e falavam assim que a grande sacada da tabela Price são as prestações iguais. Pessoal, não vou negar para vocês que é uma sacada, né? Então, quando a gente pega na tabela Price, as prestações, elas apresentam o mesmo valor.
Gera previsibilidade, como falaram no folha avaliativo? Gera, é previsível. Então a empresa, ou quem está pegando emprestado, ou quem está financiando pelo sistema de amortização Price, vai pagar o mesmo valor de parcela do começo ao fim. Ah, mas tem alguns contratos que exigem uma correção aqui e ali, ok. São correções que podem trazer ajustes, mas a tabela Price é a tabela Price. Característica da tabela Price, prestações com valores iguais, ok, está correto. Mas a grande sacada é a amortização. Falei isso lá no Fórum Avaliativo 2, né? A grande sacada da tabela Price é a amortização. O que acontece com essa amortização? Ela vai crescendo ao longo do tempo. Essa é a característica primordial da tabela Price, onde a amortização ela cresce ao longo do tempo. Ou seja, os juros são cobrados em valor maior no começo e vão decrescendo até o final. Então, quando a gente paga a primeira parcela, nós temos uns juros de 1,425. Quando a gente termina lá embaixo, nós temos uns juros de 293. Lembrando que é o seguinte, o que é a amortização, pessoal? A amortização é o quanto a gente está devolvendo do principal. Qual é o principal? 95 mil. Lembrando que os juros sempre incidem sobre o saldo devedor, aqui no caso, no início do período. Então, todos os juros incidem no saldo devedor no início do período, mantendo a prestação igual, onde a grande sacada é essa amortização. Então a gente começa pagando, devolvendo menos capital no começo, menos PV no começo, e no final a gente devolve mais. Proporcionalmente, os juros são pagos em maior quantidade no começo e menor. Eu vi uma galerinha falando também no Fórum Avaliativo, né? Que os juros vão decrescendo, eles decrescem mais rápido ou mais devagar, né? Achei interessante essa tentativa de atrelar velocidade, né? Confesso que eu nunca tinha visto isso em matemática financeira, em termos de velocidade, mas é legal, de repente há uma analogia aí para a gente se pensar, tá bom? Ok? Lembrando também, importante, hein, ó, sempre no final o saldo zera, tanto no saque quanto no price. Tá bom? Tudo bem? Maravilha? Vamos lá. Para que a gente usa isso aqui, né? A gente usa muito aí para empréstimos, empréstimos pessoais, financiamento de veículos, créditos consignados, onde realmente, aí eu vou concordar com todo mundo, né? O grande atrativo são as prestações iguais, né? A previsibilidade. Eu sei quanto eu vou pagar. Ah, mas tem uma correção? Pode até ter uma correção, mas o sistema Price, ele preza aí pela menor amortização no início do período, no início do fluxo, no início dos pagamentos, menor amortização e maior juros. Isso se invertendo ao longo do tempo, onde as prestações são iguais. Tá bom? Tudo bem? Por outro lado, né, ó, um gráfico aí para vocês refletirem exatamente isso, o que foi falado, né, ó. A amortização, ela vai crescendo ao longo do tempo, então, no sistema Price, sistema de amortização Price, nós vamos amortizando, aumentando a amortização ao longo dos períodos, e os juros, eles vão diminuindo por consequência, sempre mantendo o valor da prestação igual. Tudo bem? Uma outra circunstância, nós temos o saque, né? O sistema de amortização constante. Por isso que eu digo para vocês, né, pessoal, a grande sacada é a amortização. A grande sacada é a amortização, onde o valor das prestações, eles se alteram, né? O que é a prestação? É a amortização mais os juros. Tudo bem? Então fica a dica aí, ó. Vamos lá, mesmo exemplo, vamos falar aqui do saque, o sistema de amortização constante. Sacada, a primeira coisa no saque, calcular a amortização. Se a primeira coisa no price a gente calcular o valor da parcela, aqui no saque, no sistema de amortização constante, o primeiro ato, o primeiro chute da bola, a saída do kickoff, vai cair aí na amortização, né? O kick inicial, desculpa, vai cair sobre a amortização. Como é que a gente calcula a amortização? Também, unidade 14, página 4, vamos pegar o valor da amortização, que é o PV dividido pelo período. Então, vamos lá, substituindo a formulinha aí para vocês. Então, a amortização vai ser igual aos 95 mil dividido pelo período. E aí, de novo, eu adoro uma tabelinha, né? Adoro uma tabelinha.
95 mil dividido por 5, nós vamos ter uma amortização constante nos 5 períodos de 19 mil. Então, vamos lá. De novo, pessoal, a grande sacada é a amortização. Se no price a amortização é menor no começo do período e maior no final do período, nós começamos devolvendo menos de capital e vamos devolvendo mais ao longo do tempo. E os juros começam, os juros mais altos no começo e menor no final. Aqui no saque tem a diferença da amortização, que ela é constante, tudo bem? E essa amortização constante não é porque deu 19 mil no nosso exemplo, que está muito próximo da parcela lá do price. Foi apenas uma leve coincidência. Mas é fato, a grande sacada no sistema de amortização é a amortização. Onde aqui no saque essa amortização ela é constante do começo ao final. Tudo bem? E os juros? Os juros incidindo sobre o saldo devedor. E aí o que acontece com as parcelas? Se no price a parcela é igual, aqui no saque as parcelas elas vão decaindo ao longo do tempo. A gente começa pagando uma parcela mais alta e lá no final nós vamos pagar uma parcela mais baixa. E aí o pessoal também falou no fórum, achei legal que eles falaram, mas em termos de fluxo de caixa, em termos de saída, a saque, né, nós vamos ter um valor menor do total de juros pagos. Ok. Por que um valor total? A gente começa amortizando, mesmo sendo constante, a amortização é maior no começo do período. Isso vai gerando juros menores. Desculpa, os juros incidentes sobre os saldos devedores no final são menores, porque o saldo devedor vai diminuindo em razão dessa amortização constante dos 19 mil reais. Tudo bem, pessoal? Maravilha? Para que a gente usa o saque, então, né? A gente usa o saque principalmente aí para financiamento imobiliário, onde as parcelas elas vão sendo reduzidas ao longo do tempo. E essa amortização ela não sofre variação, ela é constante, constantemente durante os períodos nós vamos amortizando o valor de 19 mil. De novo, já falei, né? O valor de juros pagos são sempre menores, né? Ok. Isso em função do saldo devedor, ele ir reduzindo em valores maiores ao longo do tempo. Tudo bem? Dica aí, toda tabelinha tem que zerar no final. Tá bom, pessoal? Maravilha? Bom, o que eu tinha para falar para vocês sobre price e saque tá aqui. Qualquer dúvida, a gente vai continuar aqui com vocês até o final da live. Pode colocar no chat, a gente vai respondendo. Se não, a gente se encontra lá no nosso AVA, nos nossos fóruns de dúvidas, tirando dúvidas, conversando e tudo mais. Tá bom? Pessoal, obrigado. Professora Denise. Obrigada, professor Anderson. Se alguém tiver alguma dúvida. Certo? Então, acho que é o professor Aderaldo agora. Pode ficar à vontade, então, professor. Você quer Olá. compartilhar? Vou compartilhar, tá bom? Já tá Tá. aqui no jeito. Compartilhar aqui. Só um minutinho. Tô compartilhando aqui, tá bom? Acho que eu... Pronto. Bom, acho que já estão vendo minha apresentação. Ainda não. Tá.
Ainda não. Ah, tá bom. Vou fazer novamente aqui, tá bom? Não tá deixando eu compartilhar. Ah, já vi aqui o que que é, desculpe. Eita, só um minutinho, gente. Eu vou compartilhar em outro programa aqui. O Teams não tá aceitando como eu sempre costumo fazer. Então, vou abrir em PDF aqui mesmo. Vai. Denise, desculpe, meu compartilhamento ele não está funcionando. É alguma função aqui do Teams que não está deixando, tá? Você Deixa eu pode ver, mas compartilhar eu para acho que mim? eu posso, mas eu acho que eu tornei você apresentador. Eu tentei compartilhar aqui do Tornei. jeito que eu tenho uma certa prática assim com o Teams e ele não está funcionando. Mas se você puder compartilhar para mim, pode ser? E eu Tá. só peço para você passar os slides, por gentileza. Apareceu? Para mim ainda não. E apareceu. Ixi, gente, deixa eu, então, acho que eu vou entrar rapidamente e voltar, tá bom? Vou sair e voltar rapidamente. Ah, prontinho, apareceu aí, né? Bom, então, sou o professor Aderaldo, sou professor da área de matemática e estatística, dou aula na FATEC de Praia Grande, em Cotia também, e aqui como mediador online de matemática financeira. Né? Então, vou falar um pouquinho sobre a unidade 15, que fala sobre empréstimos em contexto inflacionário, né? Bom, nas últimas lives que a gente já fez, né, nos semestres anteriores, tem alguns exercícios resolvidos já sobre essa matéria, principalmente os do momento da verdade. Então, eu deixei no último slide aqui o vídeo certinho, já no início que começa a apresentação da unidade 15. Então, se você está resolvendo os exercícios, né, para os alunos, agora, aí você pode consultar esses vídeos que já vai cair bem na resolução do vídeo. Bom,
eu pensei numa situação um pouco mais prática, assim, para a gente tentar entender um pouco essa ideia do contexto inflacionário nos empréstimos, né? Então, coloquei uma situação mais comum, assim, né? Ó. Então, é um problema. Em julho de 2024, Pedro emprestou R$ 2.000 para seu irmão Paulo. Eles combinaram de juros de 1% ao mês, mais a inflação oficial. Qual é o valor da dívida em abril de 2025? Né? Então, se você está vendo o vídeo depois pelo YouTube, tenta pausar o vídeo, tentar pensar em como você resolveria essa situação, né? Que é uma situação comum, assim, né? Geralmente, quando a gente empresta dinheiro em família, a gente não cobra juros, nem nada, né? Você empresta lá R$ 2.000, R$ 3.000 para seu irmão, para alguma pessoa, e depois, sei lá, de 3 anos a pessoa vai lá e te paga 2.000, né? A gente que estudou um pouquinho de matemática financeira, a gente sabe que é um valor desatualizado, né? Então, uma sugestão aí, quando tiver esses empréstimos assim, entre familiares, combina assim, né? Ó, paga a inflação oficial aí, e tá bom, é um jeito de ficar tranquilo para todo mundo. Né? E aí coloquei 1% ao mês aqui. Então vai lá, né? Antes de resolver aí essa questão, eu coloquei algumas coisas interessantes aí sobre a inflação, né? Obrigado, Denise, foi bem na hora. E essas informações aí eu tirei do site do IBGE, né? Por que do site do IBGE? Porque o site do IBGE é que produz, né, um índice chamado IPCA, que é o índice atualmente adotado pelo governo federal para medir a inflação. Ou seja, o índice oficial da inflação no Brasil, ela é medida pelo IPCA, esse índice que a IBGE calcula. Como eles fazem esse índice, né? Eles pesquisam os preços de diversos produtos em várias regiões do país, né? Se eu não me engano, são 14 regiões do país. Eles pesquisam os preços e eles avaliam de quanto que o preço subiu ou abaixou de um mês para o outro, né? Então, a inflação pode ser entendida como isso aí, né? O aumento dos preços, ou como diminuição do poder de compra do dinheiro, ou desvalorização do dinheiro, mas sempre com essa mesma ideia. Então, tem ali em cima, né, ó, nesse retângulo cinza, tá lá o IPCA do último mês, né? E eu peguei o mês de abril, porque já está calculado tudo, né? Que é 0,43%. Ou seja, dentro do que o IBGE calculou, os produtos referente à inflação, teve um aumento de 0,43 no mês de abril. Né? E tem mais alguns dados. Então, no retângulo do meio, tem o IPCA acumulado de 12 meses, né? Que seria a inflação dos últimos 12 meses, 5,53. Né? Por último, é mais um índice também, né? Que a gente não vai falar um pouquinho dele agora. Pode passar, por favor, Denise? Bom, coloquei essa tabela aí para a gente entender um pouquinho melhor ainda como esse índice é calculado. Então, percebe aqui na primeira coluna, ele está o índice geral aí, né? E está o 0,43, ou seja, a inflação do mês de abril. E aí essa inflação, ela é composta por uma série de itens, né? Então, número 1, alimentação e bebidas, habitação, artigos de residência, vestuário, transportes. Ou seja, o IBGE ele avalia todos esses itens, dá uma ponderação para todos eles e calcula o índice geral, né? E isso ajuda bastante a gente a entender um pouquinho as notícias. Então, pode passar mais uma vez, Denise, por favor? Né? Então, eu peguei essa notícia aí, que é do mês de maio, né, falando sobre a inflação do mês de abril. Então, tá lá, ó, a inflação, peguei do G1, né, uma notícia, assim, que sai, que a gente lê para acompanhar, né, e ele tá falando, né, ó, IPCA, preços sobem 0,43% em abril, puxados por alimentos e medicamentos. Ou seja, essa notícia aí, para a pessoa fazer essa notícia, ela pegou os dados do IBGE, né? Então, deixei só uma parte da notícia, só para a gente se acostumando a linkar
uma informação mais técnica, né, que é os dados do IBGE, com uma notícia para um público mais amplo, né? Então aí está falando, né, ó, puxados por alimentação e medicamentos, ou seja, isso foi o que mais encareceu na inflação. Aí volta Simone, desculpa, Denise. Isso. Aí se a gente olhar aqui, ó, o aumento de preço lá dos alimentos e bebidas, ele foi o que teve maior aumento, que é o 0,82 aqui, né, nesse Brasil, exatamente. Então, você vê que, para escrever essa notícia, né, o repórter, a repórter, ela pesquisou nessa tabela e viu o que mais influenciou. E isso dá até uma ideia para a gente, quando a gente analisa um pouquinho melhor essa tabela, de como que as pessoas sentem a inflação, né? Por exemplo, ali tem educação, né? O item 8, educação. E quando a gente fala de educação, a gente está falando de educação privada, né? Então, se você é uma pessoa que não utiliza educação privada, você vai sentir a inflação de um jeito. Então, por isso que tem a inflação oficial do Brasil, só que cada pessoa, cada região vai sentir de uma maneira diferente os impactos da inflação. Certo? Então, pode passar mais um, por gentileza, Denise? Isso, pode passar mais um também. Aí, ó. E aí, então, o que tá, né? Puxa, mas como que eu calculo a inflação dos últimos meses, né? Então, vamos dar uma olhada. Eu peguei, então, ó, nessa tabela aí, tem o ano, o mês, para a gente tentar resolver o nosso problema, né? Calcular quanto que foi a inflação de julho até abril, né? De julho de 2024 a abril de 2025, para a gente saber qual que vai ser o fator que a gente vai aplicar no empréstimo, né? De R$ 2.000. Bom, então na terceira coluna aí, que está em IPCA em porcentagem, eu copiei os dados lá do IBGE. Então, cada mês aí, ó, abril de 2024 foi 0,38, maio de 2024 foi 0,46, né? Veja só, em agosto teve um fenômeno que a gente chama de deflação, né? Que quando os preços abaixam um pouquinho, certo? Então tá o valor negativo. Né? Bom, e a gente sabe que para a gente utilizar esse valor em percentual para fazer os cálculos, a gente tem que trabalhar eles na maneira decimal, né? Então aqui, ó, na quarta coluna aí, IPCA em decimal, né? E na última coluna está a ideia do fator multiplicativo, né? Um dos jeitos de se pensar, né, em dívidas, em aumento percentual, é a gente pensar em qual fator multiplicativo que o capital vai ser multiplicado, né? Então, se é um juros, vai ser maior do que vai acumular o capital. Beleza, então aqui tem todos esses valores, né? E aí, como que eu calculo, por exemplo, olhando nessa outra tabela aqui, ó, o IPCA acumulado em 2025, né? Ou seja, pegando os meses de janeiro, fevereiro, março e abril. A gente multiplica, né? Então, esses fatores aqui, a gente pega aqui o mês de janeiro, fevereiro, março e abril e multiplica todos eles, certo? Que vai dar esse fator multiplicativo, que vai dar a inflação aí em 2025 de 2,48. Né? E a gente pode ver aqui, ó, em 12 meses, o que eu fiz aqui nessa tabela? Eu peguei os últimos 12 meses, então de maio de 2024 até abril de 2025. Né? Faço a multiplicação de toda a última coluna aqui da tabela com esses meses, e eu vou chegar no fator aí de 1,05529, que vai dar aí uma inflação acumulada dos últimos 12 meses de 5,53 percentual, né? Que é o que estava na notícia. Então veja que interessante, quando a gente consegue se apropriar disso, né? Entender esse conceito, e a gente consegue calcular qualquer tipo de período, né, que a gente queira de inflação. Então, nosso empréstimo lá é de julho de 24 até abril de 25,
Então, preciso calcular a inflação desse período. Aí eu vou lá e pego aqui, né, o fator multiplicativo nessa coluna, entre os meses que eu quero, e multiplico todos eles, que vai dar esse fator multiplicativo aqui de 1,048, isso, exato, ou seja, que vai dar 4,83%. Significa que a inflação no período de julho de 24 a abril de 25 foi de 4,83, certo? Então, é isso que a gente vai ter que aplicar no nosso problema, que é o que está escrito aqui embaixo. Pode passar, Denise? Bom, então tem aí, né, ó, a gente vai pegar o nosso valor da dívida em abril, como ele vai ser calculado? Nossa, aí eu coloquei 20 mil, né? Desculpa, 20 mil. Os nossos 20 mil, faltou um zero lá em cima. Os nossos 20 mil, e a gente vai multiplicar por dois fatores. Os juros, certo? Então, os juros correspondem a 10 meses. Então, tá ali, 1,01 elevado a 10, vezes o fator relativo à inflação oficial, que foi de 4,83, então a gente multiplica por 1,0483, certo? Que vai chegar no total aí de 23.159. Né? Então, vê só, qual que é a ideia que eu tentei desenvolver aqui, né? A gente entender que a gente, entendendo esses fatores multiplicativos, entendendo onde a gente tem que pesquisar, né? Então, se for inflação, eu tenho que pesquisar no site que produz o índice, no IBGE, lá eles têm todos os dados, né? E a gente consegue fazer as contas tranquilamente, fazer os cálculos tranquilamente, mais próximo um pouco, né, da vida real. Então, o irmão vai ter que pagar para o outro aí, né, 23 mil, né? Pegou um empréstimo de 20 mil, tá, gente? Vou corrigir. Pode passar, Denise, por favor? Deixei dois links aí, né, que são exercícios resolvidos sobre a unidade 15. Então, a resolução do exercício 1, do momento da verdade, e um outro exercício aí envolvendo empréstimo no contexto inflacionário, que é a criação da tabela price, né, que ela pode ter, mesmo a tabela price tendo característica principal, como o Anderson falou, a parcela fixa, pode ter um reajuste de inflacionário, uma correção monetária, que a gente chama, né. Bom, espero que vocês tenham gostado. Eu gostei bastante de preparar essa aula e entender, né, oriento aí aos estudantes de gestão empresarial a acompanharem, né, as notícias de economia, então entender como é calculado inflação, outros índices, enfim, estar por dentro desse debate aí, porque ele agrega muito, assim, à sua formação. Alguma dúvida, pessoal? Alguma pergunta? Denise, acho que eu terminei minha apresentação, tá bom? Tá certo. Obrigada, professor. Professor Desi, você vai compartilhar? Certinho, professor, está aparecendo. Só que o seu áudio está fechado. Acho que eu tenho que deixar ele grande, já aberto lá, né, para puxar, não tem? Ou não? Oi? Agora seu áudio está aberto. Então, é que a minha apresentação ela está pequenininha, mas vamos assim mesmo. Bom,
Boa tarde, né, aos alunos que estão aí presentes com a gente, né? Isso é importante, né, para o aprendizado de todos nós aí. Eu sou o professor Dercy, né, sou mediador online aqui da Matemática Financeira. E acho que está errado, Denise. Acho que eu peguei errado aqui. Espera aí, deixa eu tirar aqui, porque... É isso que eu estou vendo aqui, o A05. Acho que ele pegou outra coisa aqui. Deixa eu ver se eu acho a outra aqui. Ele pegou. Acho que é melhor eu compartilhar aí, porque acho que está dando problema também. Você quer que Vou eu compartilhe? descompartilhar. Vou tirar aqui. Tá. Peraí. Vamos sair. Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu acho que dá para achar. Peraí. Ela está pegando errado aqui. Não sei por quê, mas eu vou parar aqui. Esses computadores tá tudo ruim. Parar aqui. Então compartilha para mim, Denise, porque acho que hoje não é o dia dos computadores, não. Ok. Ainda bem que a gente manda para você, porque senão a gente está perdido aí. Bom, então eu sou o Dercy, né? Sou mediador online de matemática financeira da turma 10, da turma 11 e da turma 12. Né? Eu sou da FATEC aqui de São José dos Campos, né? Trabalho aqui na FATEC há mais ou menos 18 anos. Eu trabalho com as matérias de cálculo, estatística, contabilidade, então trabalho com a turma aqui. Eu vou falar um pouquinho do momento da verdade da UA16, então noções de câmbio. Por favor, Denis. Pode passar. Falando um pouquinho de noções de câmbio, né? Então aqui tem algumas moedinhas aqui. Pode passar, Denise. Aí, né, eu fui procurar o que significa o câmbio, né? Então, câmbio vem do verbo cambiar. É o mesmo que permuto, substituo, mútuo, troco, recíproco, comuto. O significado de cambiar é trocar, permutar, especialmente moeda estrangeira por moeda nacional e vice-versa. Pode passar, Denis. Então, o mercado de câmbio, né, o conceito, né, que nós temos é o mercado que reúne compradores e vendedores de moedas estrangeiras, sob a supervisão do Banco Central. Então, ele é supervisionado pelo Banco Central, essa transação de moeda que nós conhecemos aí. Pode passar. Bom, os compradores, né, e vendedores são normalmente exportadores, importadores, turistas e investidores. Né? Então, ou seja, se a gente quiser comprar uma moeda, então a gente tem que fazer, né, uma troca de moeda, que nós estamos falando até aqui. Pode passar. Pode passar. Então, quem faz essa troca, né, ou seja, das moedas, os bancos e corretoras. Então, elas são as intermediárias, né, que faz essa transação para nós aqui. Então, se eu quero trocar uma moeda, ou vou ter que ir na corretora,
ou em um banco para fazer essa troca de moeda que nós conhecemos também. Pode passar. Bom, como o nosso exercício, né, ele vai ter um pouquinho, ou seja, vai aparecer a IOF, então eu fui buscar, né, o que é o IOF? A IOF é o Imposto sobre Operações Financeiras. Ele é um tributo federal, né, brasileiro. Ele incide sobre as operações de crédito, ou seja, câmbio, né, seguros e operações relativas a títulos ou valores imobiliários. Então, ela está, ou seja, toda vez que vai fazer uma transação, você tem que destacar o IOF dessa transação aí. Bom, agora essa semana, né, ou seja, na semana que eu estava fazendo essa aula, aí ocorreu a mudança, né? Então, ou seja, ainda está uma briga aí, vocês estão ouvindo falar muito aí, né, que o IF aumentou, aí o governo às vezes está recuando ou não, mas ela está aí presente aí. Então, com o novo decreto de 12.466 de maio de 2025, então foi agora, né, a alíquota do IF sobre compras internacionais feitas com cartão de crédito, compra de dólares, euro e outras moedas em espécie, então ele era 1,5%, e passou para 3,5%. Então, é a briga que está ocorrendo agora no momento, né? Pode passar, Denise. Bom, aí, né, eu fui buscar um exercício que vocês têm lá na unidade 16, é o exercício 1, só que eu fiz uma adaptação, né? Eu fiz uma adaptação, assim, no sentido de colocar o valor da IOF atual, né, que na verdade lá no exercício está 1,1, e também procurei uma cotação, né, atual, que na verdade a cotação atual do dia que eu fiz esse exercício foi dia 25 de maio. Então, ou seja, na verdade a gente prepara a nossa aula antes, né? Então, como eu preparei essa aula em 25 de maio, essa cotação de 5,65 é desse dia aqui. Só que hoje, a cotação, se você for procurar, ela está 5,58. Então, ou seja, o dólar sempre ele está, ou seja, está variando o seu valor ali. Então, aqui, a cotação do dólar hoje é de 5,65. Quantos dólares podem ser comprados com 20 mil, incluindo o IOF de 3,5? Então, na verdade, incluindo o 3 IOF, né, esse 3,5 aqui, eu tenho que tirar desse 20 mil aqui. Então, a cotação do dólar, né, como eu falei, foi de 25 de maio, que está em torno de 5,65. É importante lembrar que também, né, a cotação ela pode estar agora 5,65, daqui a pouco já pode estar um valor diferente aí. Pode passar, Denise. Bom, primeiro, né, vamos calcular o valor da IOF, né? Então, ou seja, que é de 3,5 sobre 20 mil. Mas antes, né, como o professor Aderaldo falou, sempre a gente trabalha assim numa base, né, decimal, centesimal. Então, a gente trabalha aqui milesimal aqui. Então, a gente transforma essa taxa aqui, 3,5, né, que é o 3,5% aqui, como é por cento aqui, então nós estamos dividindo aqui por 100, então nós vamos chegar em 0,035. Aí eu vou pegar, então, esse 20 mil vezes 0,035, então significa que o valor da IOF que nós temos aqui é um valor de R$700. Pode passar. Bom, o valor disponível, então, para a nossa compra de dólares é o valor dos 20 mil menos o valor da IOF. Então, na verdade, a gente pensa assim, né? Eu tenho 20 mil, eu vou comprar 20 mil de dólar. Então, na verdade, eu não estou fazendo isso. Eu estou pegando 20 mil menos a IOF, então eu vou chegar no valor de 19.300 aqui. Pode passar. Bom, aí eu tenho a quantidade de dólares que pode ser comprado, né? Então, que eu poderia comprar com 19.300. Então, eu tenho o valor disponível e tenho dividido pela cotação do dólar.
Então, eu tenho 19.300 dividido pelo valor, né, do dólar de maio, 25 de maio. Então, nós vamos chegar num valor de aproximadamente aqui de 3.415,93 dólares. Pode passar. Bom, então, né, concluindo aqui, né, com os 20 mil após a incidência do IOF, nós vamos conseguir comprar 3.415,93 dólares, ou seja, considerando a cotação atual. Pode passar, Denise. Bom, um outro do exercício mesmo, tá? Então, ou seja, eu fiz agora, né, aproveitei o mesmo exercício e fiz uma simulação do mesmo valor do dólar, só que agora incluindo o IOF de 1,1%. Então, nós vamos fazer a mesma ideia aqui. Pode passar, Denis. Então, lá, a cotação também de 25 de maio, 5,65. Aí que nós temos, então, a IOF de 1,1 sobre 20 mil. Pode passar. Aí, da mesma forma, 1,1 dividido por 100, nós vamos chegar a 0,011. Então, 20 mil vezes 0,011. Então, agora, você observa que, com 1,1%, esse valor aqui que seria descontado aqui, né, R$220. Então, o valor disponível que nós temos aqui é um valor, né, maior, 19.780 aqui. E aí, pode passar? Então, aí nós temos aqui ó, o valor disponível de 19.780 dividido por 5,65. Então, nós temos um valor aqui de 3.500,88 dólares. Pode passar. E aí, então, para concluir aqui, nós temos 3.500,88 dólares, considerando essa cotação que nós trabalhamos hoje aqui. Pode passar. Bom, eu queria deixar aqui também, né, aproveitando, né, como o Aderaldo falou de inflação, né, e juros, que o professor Anders falou, aqui eu queria falar também como os impostos impactam o nosso bolso. Então, você veja que com a taxa de 3,5%, nós tivemos aqui um valor, né, de dólares 3.415,93. E pode passar, Denise. E aqui você observa que com a taxa de 1,1, nós chegamos em 3.588. Pode passar mais um. Aí a gente observa que 3.588 menos 3.415,93, nós temos aqui ó, um valor de 84,95 dólares que nós deixamos, né, de adquirir, vamos considerar assim. Que, na verdade, né, se nós pegarmos 84,95 vezes 5,65 no período, nós vamos chegar num valor de R$ 479,97. Então, ou seja, é um valor que nós deixamos, né, de ganhar nesse período aqui, que está impactando o nosso bolso aqui. Pode passar. Agora, você observa aqui, vamos pensar um pouquinho, né? Imagina sem essas taxas aqui. Então, se nós não tivéssemos o IOF, então você veja que dos 20 mil, dividido por 5,65, nós temos um valor aproximado de 3.539,82 dólares. Então, a gente observa que a gente tem um ganho, teria, né, um ganho maior. Pode passar. E aí, né, a gente observa, então, a diferença aqui. Se eu pegar esse valor de 3.539,82, menos na primeira cotação de 3,5, nós vamos ter um valor aqui de 123,89 dólares que nós teríamos a mais. E dos 3.539, que é o valor sem IOF, menos o 3.500, nós teríamos um valor de 38,94 dólares, né? Então, isso aqui para a gente mostrar o que impacta, né, no nosso, o que os impostos impactam no nosso bolso aí. Pode passar, Dani.
Bom, e um outro exercício, né? Então, é o exercício 3 da unidade também 16, e eu fiz uma adaptação pelo dólar que nós estamos trabalhando, né? Que é o dia 25 de maio. Então, aqui nós temos assim, o senhor Vanderico pagou $5.100 por sua estadia de 30 dias no hotel CIB em Los Angeles, com a cotação da moeda americana no valor de $5,65. Quanto pagou por dia em reais? Pode passar. Então, como eu falei, né, aqui ele tem o custo da estadia, que é 5.100. Ele tem a cotação de 25 de 5 de 2025, no valor de 5,65, e aqui nós temos uma duração de 30 dias. Então, esses dados é o que nós temos no momento aí. Pode passar. Bom, o cálculo do custo total da estadia em reais. Então, nós temos assim, o custo total, ou seja, o custo total em reais é o custo total em dólares vezes a cotação do dólar. Então, nós vamos pegar aquele valor de 5.000 vezes o valor do dólar, nós vamos ter um custo em reais de 28.815 aqui. Depois, pode passar? Agora, calcular o custo diário em reais. Então, custo por dia em reais é o custo total em reais, né? Então, é os valores que nós achamos aqui de 28.815, dividido pelo número de dias do custo por dias, né? Em reais é que nós queremos aqui. Então, é o valor de 28.815 dividido pela quantidade de dias, né, da estadia aqui. Então, dividido por 30. Então, nós vamos chegar num custo por dia em reais de 960,50 centavos aqui. Então, isso aqui é o que ele vai gastar por dia em reais, em outro, na moeda americana, né, em Los Angeles, vamos considerar assim, lá no hotel de Sibila. Pode passar, Danis. Então, lá, ele falou que o Vanderico, né, pagou 960,50 por dia em reais pela sua estadia no hotel. Eu acho que acabou. Pode passar para. Acho que é isso mesmo. Bom, alguém se tiver alguma dúvida, alguma coisa, nós estamos à disposição. Devolvo a palavra para a Denise. Então. Pessoal, achei muito interessante os exercícios, né, que vocês apresentaram, porque vocês estão relacionando muito com o nosso dia a dia. E aí isso é muito interessante para os alunos verem, né, porque a gente sempre tem essa pergunta, é muito comum, imagino que seja comum na cabeça de vocês também, porque é muito comum na sala de aula, né, o aluno sempre quer saber aonde que ele vai aplicar, para que que ele está estudando aquilo. Então, aí a importância da gente conhecer, entender, estudar matemática financeira, né? Tá envolvida no nosso dia a dia o tempo inteiro. A gente vai no supermercado fazer uma compra, a gente tá ali, né? Tem os juros, as taxas, a gente está programando uma viagem nas férias, uma viagem para o exterior. A gente quer comprar, né? Vai tá entrando no financiamento de uma casa, né, Anderson? E aí a gente já vai cair ali para entender melhor as tabelas, a tabela price, a tabela constante. Então, é muito importante a gente conhecer tudo isso para a gente poder argumentar, né? Ver qual que é a melhor opção, escolher o melhor caminho. Isso é muito bom. E até mesmo, Denise, tem uma questão, né, dentro do OF, que muitas vezes a pessoa se perde, por exemplo, cartão de crédito, né? Então, o cartão de crédito, muitas vezes você pensa assim, que você não vai pagar se você atrasar, ou se você fizer naquele rotativo ali, você não vai pagar alguma coisa mais, você vai pagar o IOF, que vai estar presente ali também, né? Então, tem que tomar muito cuidado aí, que dinheiro não é fácil hoje, não. Isso aí, verdade, pessoal. Bom, gente, alguém mais quer falar alguma coisa? Quer tirar alguma dúvida? O Ricardo colocou aqui no chat para gente que é importante a gente salientar que no caso do câmbio, para troca em espécie, a cotação usada é o dólar turismo, né? Que geralmente é maior que o dólar comercial.
exatamente. E tem a cotação, o Anderson colocou ali, né, Anderson, no chat. Que geralmente os contratos também nas empresas, né, a gente acaba usando a cotação PETAX, que é a média da janela de 4 dias para D2, né? Só uma pontuação aí. É um outro câmbio aí para contrato que as empresas acabam usando, até para converter demonstração financeira, né? Então, às vezes passa batido o PETAX, aí a gente nem lembra dele, mas é utilizado também, além do comercial, né? Agora o professor comentou, né? Quem vai viajar agora já não vai mais pagar o dólar, a moeda 1,1, né? Então, essas contas globais que eles falam, conta internacional, né? O pessoal já perdeu competitividade, né? Legal. Pessoal, muito bom, legal, muito obrigada pela presença de todos vocês, pelos professores. Depois eu vou disponibilizar lá para vocês se o material estiver muito grande, que geralmente ele fica, né? Eu disponibilizo o link, que lá no AVA a gente tem a gente não consegue colocar material acima de 500K, né? E aí é muito comum um material dar maior que isso. Então eu vou disponibilizar o link de acesso para o vídeo. Aí eu assim, eu espero um pouquinho, porque demora um pouquinho para o vídeo carregar aqui na nossa. Assim que a gente finaliza, ele leva um tempinho para eu conseguir baixar. Aí depois que isso acontecer, eu consigo já mandar para todo mundo. Alguém quer fazer mais algum comentário? Não? Bom, então eu vou parar aqui a gravação.